Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e que traz para você o bate-papo que permeia as cabeças e o almoço da Faria Lima. Como já é nosso compromisso com você, meu caro espectador da BMC News, a gente sempre busca trazer para o debate os temas duros, os temas que ficam fora da superfície do mercado. Nós trazemos para vocês os debates com as melhores cabeças para ilustrar, exemplificar e debater na linha profunda temas que são muitas vezes sensíveis. E poucas pessoas encaram de frente temas, digamos, indigestos, como o nosso convidado de hoje. Não dá para trazer, já comentei que para trazer esses convidados a gente tem que deixar o QR Code com o currículo, porque não dá para ler o currículo tão vasto que é do nosso convidado de hoje, atualmente CEO também do Instituto do Crédito, CEO JHSF, e tem um histórico passando como professor pelas principais instituições de ensino executivo do país. Estamos hoje com ninguém mais, ninguém menos que Fernando Blanco. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui na bancada. O prazer é meu, Felipe. Realmente muito honrado pelo convite. Muito bem, Fernando. Eu queria começar com uma pergunta um pouco provocativa, uma pergunta dura, difícil, como a gente costuma trazer aqui para os nossos ilustres convidados. Queria perguntar para você se é verdade que banco gosta de juros altos. Essa é a pergunta tradicional. Se a gente for ver a história do mercado financeiro brasileiro, isso é senso comum, os bancos sempre ganham dinheiro. Os bancos ganharam muito dinheiro quando a Selic estava a 2% e estão ganhando a 13,75%. Então, e por que isso acontece? Porque a Selic é a base do custo do mercado financeiro. Tem o spread em cima. E esse spread, ele navega em função de outras variáveis, principalmente ligadas à atividade econômica, e não exatamente com a Selic. Para você ter uma ideia, eu tenho sentido de alguns banqueiros que eles estão incomodados com a Selic nesse nível. Porque está maltratando demais o seu cliente, o cliente dele, banco. Então, assim, eu tenho certeza que se fizesse uma pesquisa, a grande maioria dos banqueiros prefeririam uma Selic a um nível mais civilizado, vamos chamar assim. Isso falei do Brasil. Quando a gente fala dos Estados Unidos, essa alta de juros está gerando prejuízos assim monumentais para muitos bancos. A estimativa de perdas no sistema financeiro americano, com essa alta da taxa básica de juros deles, de praticamente 0 para 4%, é de 1,7 trilhão de dólares. 1,7 trilhão de dólares. E aí tem uma diferença do mercado financeiro brasileiro para o americano. No Brasil, tudo é CDI. Então, os bancos captam CDI mais alguma coisa e emprestam a CDI mais alguma coisa. Então, a base, que é o CDI, está no ativo e no passivo. Se sobe, se desce, está mais ou menos sem gap, sem mismatch. Nos Estados Unidos é o contrário. Os bancos compram trilhões de títulos públicos e eles seguram a contabilização por competência. Ou seja, todo mês eles contabilizam um jurinho que está entrando. O que acontece? Quando os juros disparam, eles não marcam a mercado. Quando um banco precisa se desfazer da sua carteira de títulos, o juro subiu, o PU despenca. Isso foi um prejuízo bárbaro. Então, o Silicon Valley Bank, todos esses que andaram balançando lá nos Estados Unidos, foi por isso. Por terem títulos públicos held to maturity, né, que eles seguram até o vencimento. Comprar esses títulos com uma taxa de juros baixa, a 1%, digamos, aí foi para 4%. Quando ele vende, ele toma o prejuízo na cabeça. Dá para falar que é mais impactante no mercado americano essa partida de 0 para 4 do que para a gente a nossa partida de 2 para 14? Incomparável. Foi muito pior para eles lá. Pelo menos para os bancos. Para as empresas não, porque naturalmente 0 para 4 é 4, aqui 2 para 13, né, dá 11. Então, assim, e outra, o spread bancário que vai em cima da taxa básica de juros, lá é muito baixo. E aqui é muito alto.
E aí tem uma história longa para contar por que aqui o spread bancário é tão maior do que no resto do mundo. E aí a gente vai desmistificar uma coisa que 9 entre 10 brasileiros dizem. Os juros no Brasil são tão altos porque tem pouco banco, porque é um oligopólio. Não é. Fantástico. Não, conta um pouquinho dessa história pra gente. Já posso contar? Deixa eu tomar a minha água. Não, fazendo aquela pausa para sair na foto com a caneca da BMC, não é isso? Eu vou querer levar para casa. Mas, Felipe, deixa eu te contar. No passado, há uns 20 anos, eu fui executivo do Banco Real, ABN AMRO, e nós fizemos um trabalho globalmente de troca de melhores práticas. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma pesquisa sobre o spread bancário nos diversos países onde o banco atuava. Olha só, a Holanda, naquela época, e não mudou muito de lá para cá, tinha apenas 3 conglomerados financeiros. O Rabobank, o ABN AMRO e o ING Bank. Por acaso eu trabalhei em 2 deles, no ING e no ABN. Os Estados Unidos, naquela época, tinha 7 mil bancos. 7 mil. Hoje tem 4.200 filiados ao FDIC. O Brasil, na época, devia ter uns 25 bancos, talvez. Olha só. O spread bancário mais baixo do mundo, há 20 anos atrás, era o holandês, com 3 grupos financeiros. Ou seja, impossível ter maior concentração bancária do que tinha a Holanda naquela época. Os Estados Unidos, com, na época, 7 mil bancos brigando por depósitos e empréstimos, tinha um spread bancário 3 vezes maior do que o da Holanda. O nosso era 10 vezes maior. Aí aí você vai me dizer, mas escuta, como assim? Como é que um país que tinha 7 mil bancos não estava nem entre os 10 spreads mais baixos do mundo? E como um que tem só 3 conglomerados é o mais baixo do mundo? Aí o meu lado professor foi investigar. O que determina o spread bancário, não a Selic, não a taxa básica, isso é coisa de Banco Central e cada um tem sua cabeça. O spread, a taxa na ponta que se cobra, ela é determinada pela intersecção entre a demanda da sociedade por crédito, por liquidez, e a oferta disponível para dar essa liquidez, para emprestar. O que acontece? O povo holandês sempre foi famoso por ser pão duro. Recebe, não gasta, poupa. O que acontece com o caixa dos bancos? Está na tampa. O banco faz o que pode para emprestar para o povo e joga o spread lá embaixo. Por isso que os bancos holandeses, seguindo o exemplo dos grandes navegadores holandeses que vieram até em Pernambuco, né, em 1600 e qualquer coisa, os bancos holandeses foram mundo afora. Porque na Holanda, banco não ganha dinheiro. O que acontece com os Estados Unidos? Que é o oposto. Tem banco dando trombada e o spread tão mais alto que o holandês, o americano gasta demais. O americano gasta demais no cartão. Ele precisa de financiamento. Então, apesar da oferta de crédito nos Estados Unidos ser gigante e altamente competitiva, porque é muito banco brigando pelo teu dinheiro, o cidadão americano gasta demais. Então, ele não tem o mesmo poder de barganha que tem o cidadão holandês, que não gasta nada. Ele só tem 3 bancos para cotar, mas ele tortura os 3. O americano, que tem 4.200, na cidadezinha dele, no interior de Oklahoma, tem 10 bancos diferentes. E o Brasil está no meio do caminho. Nós temos menos banco do que os Estados Unidos e mais banco do que a Holanda, e o nosso spread é gigante. Por quê? Falta de poupança. Falta de poupança. E porque os bancos não têm apetite de risco suficiente. E aí tem ponto final dessa história. Por que os bancos não têm apetite de risco? Você pega o balanço de um banco brasileiro, tem um monte de aplicação em título público. Por que ele não empresta? Porque banco prefere não emprestar do que emprestar e ganhar um spread alto e não receber. Então, infelizmente, o nosso país, para o sistema financeiro, é muito arriscado. Eles perdem muito dinheiro. Eu já fui diretor de crédito de banco, já fui diretor comercial de banco, e o que acontece é que é fraude toda hora.
Nós estamos vendo um monte de empresa grande agora pipocando no Brasil, que o balanço ontem estava bom, hoje de repente ele está horroroso. O que acontece? O apetite de risco do mercado despenca. Prefere ficar com dinheiro empossado em título público do que correr o risco de emprestar. Moral da história, a sociedade brasileira ela tem uma necessidade de crédito muito elevada em relação à oferta, ao apetite que os bancos têm de emprestar. O que acontece? O cidadão brasileiro não tem poder de barganha. Também porque é mal educado financeiramente ou deseducado financeiramente. Vamos lá. A educação no Brasil é fraca. Quando você joga para a educação financeira, ela é fraca ao quadrado. Quando você fala de educação creditícia, que é o que eu faço com o meu buraco de caixa, é catastrófica ao cubo. Então você vai somando todos esses elementos e você tem esse spread monstruoso. Os bancos ganham muito com spread alto, mas quando dá problema, como deu, por exemplo, na época da Lava Jato, que todas as large corporates do Brasil meio que quebraram ao mesmo tempo, foram bilhões e bilhões e bilhões, cada banco tendo que engolir de prejuízo. Mas agora... aguentava. Hã? E aguentava. Aguenta, né? Porque tem muito capital, porque tem muito caixa. Tem muito caixa e ganha muito dinheiro com a pessoa física, né? Porque tem spread. O spread é uma conta que os caras têm modelinho lá dentro. E quem paga bem, paga caro pelo que paga mal. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Então paga-se um spread muito alto aqui, porque aqui eu vou tomar uma trombada. E no fim, historicamente, os bancos têm conseguido manter um patamar de rentabilidade bastante elevado e que incomoda bastante o resto da sociedade, né? Misturando esses assuntos da deseducação financeira com o risco assimétrico do crédito privado, o que você achou naquela época das pessoas físicas comprando crédito privado direto? Olha, eu achei alguma coisa próxima da insanidade. Porque, olha, é uma coisa muito parecida com a emergência das fintechs e dos neobanks, que falavam, e eu vivi isso por dentro. Nós sabemos analisar crédito melhor que banco. E eu, oi, como? Eu com 30 anos de janela, já na época. Não, porque a gente considera isso, considera aquilo, o banco não considera, banco é conservador, a gente vai saber ganhar mais dinheiro que banco com crédito. Falei, olha, vou ficar esperando para ver. E vou bater palma se eles tiverem razão. E a resposta é que não tem razão. O que aconteceu, quando esse movimento aconteceu, o que se deu foi que essa turma começou cherry picking, né, escolhendo os melhores papéis, os melhores clientes. Agora estão com a tampa cheia de crédito e agora estão pegando uma crise quase sistêmica de crédito. Agora é que a gente vai ver mesmo quem é que tinha modelo firme para decidir crédito. E olhando para o mundo, essa onda de juros altos e as consequências que a gente está enxergando, está com cara de passageira ou essa onda deve levar mais um tempo? Dá para esperar uma recessãozinha vinda? Olha, Felipe, vou te contar assim, se eu falar tudo que eu acho que pode acontecer, eles vão cortar a transmissão do programa, porque já me chamaram de Nostrablanco, de Rubini brasileiro, porque assim, tem um... Ninguém sabe exatamente por dentro como a coisa está. As pessoas não conhecem os balanços dos bancos por dentro. E difícil entender. É muito difícil fazer, né? Avaliar o crédito tem uma sustentação estatística, eventualmente, mas não é como o balanço de uma indústria, que você sabe quanto vale um estoque, quanto vale um prédio, e vai lá e registra. Tem muita coisa por trás e tem espaço para colocar muito não a opinião, mas a mão humana em fazer o modelo, né? Perfeito. Você tem que precificar e jogar no balanço, né? Qualquer empresa você pode fazer uma precificação trapizonga, mas no banco são alguns trilhões. Você vê que nos Estados Unidos, essa coisa que eu estava falando do held to maturity, né, que é manter o título, você contabilizando receita mês a mês, poxa vida, isso todo mundo sabia, mas de repente o supervisor da atividade bancária, que é o Fed, não percebeu que quando ele tirou juros de 0 para 4, ele ia gerar
A estimativa que eu ouvi é que esse 1,7 trilhão de perda potencial do sistema financeiro é algo como 80% do PL consolidado do sistema. Só num item específico, que é o quê? A marcação a mercado dessa carteira de títulos públicos, 1,7 tri. O PIB americano é 25 tri. Só um item. Aí você pega outros problemas, como, por exemplo, o mortgage de real estate comercial, que é outro problemaço que já chegou até um pouquinho na mídia daqui, mas pouco se fala. Muito lugar fechado por conta do pós-pandemia, muita devolução, e ninguém sabe o que faz com aquilo agora. Isso pode gerar um dominó complicado. Outra coisa que eu pincelei no início é que esses bancos pequenos e médios nos Estados Unidos, que são mais do que 4.100, que do total de 4.200, tem lá uns 100 grandes, médios grandes, essa turma toda está sem liquidez. $1 trilhão migrou de depósitos desses bancos para os 4 grandes bancos. Os 4 grandes. 1 tri. Onde você vai buscar 1 tri? Ou seja, os bancos americanos, médios e pequenos, bancos comunitários, eles perderam a capacidade de emprestar. Os bancões que estão vendo a recessão chegando, também puxam o freio de mão. Eu só vou canalizar a minha liquidez para empresas acima de qualquer suspeita. O próprio Fed criou criou um título especial para receber o excesso de liquidez dos bancos grandes. Uma coisa impensável. Os bancos grandes falam assim, eu estou tendo que receber depósito dos pequenos, o que é que eu faço com isso aqui? Aí o Fed foi lá e fez Ou seja, o cenário dos Estados Unidos é muito incômodo. É muito incômodo. Você tem uma recessão encostando, você tem inflação que não está cedendo para os padrões deles, 6% é um negócio horroroso. Então, caras como o Nouriel Roubini, que é o Mr. Doom, né, que é o cara que sempre teve uma visão muito negativa de grandes crises, ele acredita no hard landing ou no crash landing, ou seja, os Estados Unidos vão entrar num processo de estagflação, a bolsa vai derreter, criptomoeda vai derreter, e isso vai ter uma contaminação sistêmica global. Outro ponto que se levanta, e é verdade, ninguém fala, você acha que em 2020, 2021, alguém pagou dívida no mundo? Lógico que não. As empresas não vendiam. Rolou-se. Se tudo aquilo fosse lançado a perda, o sistema financeiro quebrava. O nosso Banco Central permitiu durante 1 ano ou 2 que os bancos não provisionassem perdas de créditos não pagos. Por quê? Porque senão você destrói o capital do banco. Bom, lá fora foi feita coisa parecida. Ou seja, os bancos têm um monte de créditos problemáticos que devem ter sido rolados por 10, 20 anos, mas eles estão sem funding sobrando. Como você patrocina uma expansão econômica sem crédito? Corre no governo. Todos os governos. O número que eu tenho é que o estoque de dívida dos governos, Felipe, é de 420 dos países da OCDE. 420% do PIB destes países. Por quê? Primeiro, você teve primeiro lá atrás, 2008, todo mundo se endividou demais para salvar os sistemas. E não teve imposto para baixar essas dívidas. As nações continuaram hiperendividadas. Depois você vem pandemia. Despeja dinheiro. E agora tem a crise da Rússia invadindo a Ucrânia. Então o cenário de nações estão até a tampa de endividamento com os investidores globais. Emissão de dinheiro para pagar conta, para salvar as economias. Puxou a inflação para cima. E você tem um sistema financeiro machucado, com muito crédito problemático desde 2020.
E agora essa lambança dessa contabilização maluca que não foi marcada a mercado e agora os caras estão tendo que se virar. E o Fed, que emitiu 400 bilhões de dólares em 2 semanas, que foi um recorde. Um recorde. Fora outras pipocadas, né, que tem uma outra que é um número meio berrante que eu tenho, que o volume de derivativos de taxa de juros nos Estados Unidos é de 500 trilhões de dólares. O PIB americano é 25. Se disser assim, bom, 500 trilhões, todo derivativo tem uma ponta e tem outra. Então, divide por, digamos que seja 250 tri. São 10 vezes o PIB americano. Aí já é razoável, porque na outra crise de 2008, os números também era 4 vezes o PIB do mundo, em 2008, os derivativos. Que isso é trabalhado muito naquilo que a gente chama de shadow banking, né? São os hedge funds, são instituições não bancárias. Com esse juros saindo de 0 para 4, muita gente deve estar perdendo dinheiro. Uma ponta ganhando, uma ponta perdendo. Ou uma ponta se redeando e uma ponta... Então, empresas com recessão sofrem, empresas sem um fluxo de crédito sofrem. Então, assim, você pode pintar o cenário do inferno sem maiores dificuldades. Acho que eu acabei de pintar, na verdade. Tintas de Van Gogh, assim, bem manchadas e tal. Agora, quem sabe? Porque tudo isso são algumas estimativas, olhando sempre o lado pior de cada cenário. Pode ser que isso não seja tão feio. Pode ser que se adapte a uma aterrissagem menos brusca. Mas tem potencial para algo muito brusco. O vice-presidente da Berkshire Hathaway, o Munger, que é braço direito do Warren Buffett, ele disse assim, há 2 semanas, nos próximos 18 meses não há nada para comprar. Quando aquele homem fala não há nada para comprar, você pega as barbinhas e põe de molho. Quando você vê presidentes regionais, dos FEDs regionais, dizendo que a crise de crédito não vai dar para contornar e nós vamos ter uma recessão. Quando você vê os short sellers apostando em quebra de banco, que nem aconteceu com o Credit Suisse não caiu de repente. Aqui teve um mundo de gente fazendo short selling e que já tentaram fazer com outros bancos, tentaram fazer com o Deutsche Bank, tentaram fazer com bancos franceses. Essa turma tá aí cheirando sangue na água, sabe? Então, assim, o mundo está no início de um possível momento muito difícil no mundo das finanças globais. O Brasil tem uma virtude, primeiro que o Brasil não é muito globalizado, não tem muito dinheiro daqui indo ou vindo, é mixaria perto do PIB brasileiro. Os bancos brasileiros têm liquidez e têm capital. O nosso maior flagelo é uma economia anêmica que não sai do lugar. Se você pensar desde a crise do governo Dilma, que nós tivemos 3 anos de recessão, de lá para cá, nós nunca mais crescemos coisa que preste. É 1,5%. Pega a pandemia, subiu 4%, caiu 4% e fica, na média, é uma década literalmente perdida. Olha para frente, não dá para ver nada de bom. Nada de bom. Não há tração na economia. O instinto animal, como bem disse Delfim Neto um dia, o instinto animal do empresário, ele olha, não tem o que enxergar. O Brasil tem uma grande salvação que poderia fazer nossa economia rodar de novo, que eu acho que é a infraestrutura. Esse país tinha que virar um canteiro de obras, de logística, de tudo que precisasse. Acaba com as favelas, vamos construir casa, fazer um plano Marshall brasileiro. Do contrário, não tem para onde crescer. Um juro alto, economia mundial fraca, as pessoas com uma renda... O grau de endividamento do brasileiro, dependendo da estatística, é 60%, dependendo da estatística, é 70% dos brasileiros com conta no vermelho. Como é que faz? Como é que você faz uma economia andar nessas condições? Esse cenário de como os bancos estão sendo precificados, esse cheiro de sangue, a gente já via há 2 ou 3 anos, conversava pelos corredores, pelos elevadores da Faria Lima,
O pessoal falava de Deutsche e falava de BNP, falava dos bancos franceses, como você comentou. Não era esperado que o Credit Suisse viesse primeiro. O Credit Suisse não era a bola da vez, e veio. Então imagina o que está acontecendo com os que não vieram ainda. Mas no começo do ano passado você já havia bond do Credit Suisse sendo negociado com spread, com cupom de 5, 5,5, que é padrão companhia brasileira indústria. Né? Então já tinha esse cheiro de sangue. A questão é quando subiu ao mar. Pessoal, nós estamos aqui batendo esse papo com o Fernando Blanco, CEO do Instituto do Crédito, professor das principais escolas de pós-graduação de ensino executivo do país, destrinchando um pouco esse mercado de crédito no Brasil e no mundo. E nós estamos aqui acompanhando suas perguntas, suas dúvidas no próximo bloco. Eu vou puxar aqui as perguntas e os comentários de vocês. Vou pedir para vocês também deixarem o seu like. Acompanhando essa aula, às vezes a gente esquece de clicar ali no botãozinho do like. Dê o seu like. Ele é muito importante para nós, para validar a programação. E se você está chegando agora, não conhecia ainda o canal da BMC News, deixe sua inscrição, faça sua inscrição, clica ali no sininho e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Fernando Blanco, aqui CEO do Instituto do Crédito, batendo esse papo conosco, abrindo aqui a caixa de Pandora do crédito no mundo, né? Como o pessoal que comentou no chat, teve o Regis Andrades, abriu o programa comentando, né? Começou o melhor programa da BMC, muito obrigado Regis, se dispondo ali às perguntas difíceis. É isso que nós estamos aqui para fazer. Tem uma perguntinha aqui do Andrade, do André Silva de Carvalho, sobre a renda média do brasileiro. O Rogério Torres comentou aqui, esse aí é fera, para o Fernando Blanco. Tem ali o comentário também do Fábio Moraes, pessoal aqui ativo nos comentários. Eu queria, antes de perguntar sobre a renda média do brasileiro, eu queria fazer uma outra pergunta sobre o impacto de todo esse cenário que a gente está conversando de crédito para as empresas. A gente está vendo, você bem comentou no começo do primeiro bloco, que a gente tem um monte de empresa que o pessoal olhava e falava, não, essa está boa. De uma hora para outra não está mais.
difícil de acreditar que a empresa ficou ruim da noite para o dia. Agora, olhando para a ponta de responsabilidade do gestor financeiro da companhia, porque uma coisa que eu sempre comento aqui com a audiência é que muitas vezes finanças são encaradas como se fossem dois mundos. Tem aquela separação didática, né? Finanças corporativas e investimentos, e o pessoal carrega essa separação para o resto da vida. E esquece que são duas pontas do mesmo negócio. Os gestores financeiros, CFOs, diretores financeiros, gestores financeiros, gerentes financeiros, podiam ter se preparado melhor para passar por esse solavanco. Tem responsabilidade ali da gestão da empresa nessas quebras e recuperações do ICS que a gente está enxergando? Ótimo ponto, Felipe. A coisa aqui se cruza com aquela palavrinha mágica chamada governança corporativa, né? Vamos pensar o seguinte, você pensa em empresas de capital aberto, que estão na bolsa, emitem debêntures. Tem três grandes grupos, as estatais, que é uma outra conversa, e aí quando você vem para o mundo privado, você tem a multinacional, que geralmente não é de capital aberto, que tem uma governança ligada à sua matriz, e você tem a empresa brasileira, empresa de dono. E a regra é clara, empresa de dono, quem manda é o dono. Ela pode ter capital aberto, mas tem um bloco de controle, que tem um controlador e vai ser do jeito que ele quer. A história econômica do Brasil, eu tenho 40 anos cravados de mercado. Dia 25 de julho eu completo 25 anos, 40 anos de mercado. Há 30 anos atrás, 35, não se emprestava dinheiro. Não se emprestava dinheiro no Brasil. As empresas, isso quando a gente vê essa coisa de startup, a empresa, o dono da empresa tinha que se virar para ter um capital mínimo, para ir aos pouquinhos e alavancando, até que um dia ficava grande. De uns 15 anos para trás, o dinheiro ficou fácil, no bom sentido. Fluxo de investidores que entraram no jogo do crédito, bancos tomando muito dinheiro, emprestando muito. E é engraçado que as pessoas acham que tem pouca concorrência no mercado bancário brasileiro. Quem está lá dentro é que sabe. Porque as boas empresas, os bancos se matam para fazer negócio com elas. Tanto no lado de investment banking como no commercial banking. Se matam para ganhar um mandato. Se matam para fazer um crédito estruturado. Mas o que acontece? Nós somos um povo de natureza otimista. Então o brasileiro sempre está olhando lá para cima. E as cobranças dos analistas de mercado, trimestre por trimestre, você tem que sempre inventar uma moda, porque se você não mostra que está crescendo, o papel cai. Isso está estragando o capitalismo mundial. Já estragou lá fora, está chegando aqui. O que acontece? As empresas estão sempre expandindo. Não é bom? Depende. Num país com essa ciclotimia como a nossa, as empresas brasileiras não deviam de ter a dívida que tem, o endividamento que tem, assim como as pessoas físicas também não. Porque o volume de endividamento do Brasil hoje, perto dos 70% do PIB, é alto demais para o serviço da dívida no Brasil. Juros médios no Brasil estão perto de 40%. Nos Estados Unidos é 4%. Então lá pode ficar altamente alavancado porque o serviço da dívida é desse tamanho. Se a gente fica assim, o serviço da dívida é tudo isso aqui. Ou seja, o Brasil é um país onde as pessoas jurídicas e as físicas não toleram um ciclo de baixa. Porque o crescimento das vendas é sempre uma suposição. O pagamento das dívidas é uma certeza. Chega na hora, não tem como pagar. Porque apostou. E aí, o que acontece? Não é sempre, mas é quase sempre. A empresa não vai quebrar antes de dar uma fraudadinha no balanço, para tentar salvar alguma coisa. Então, eu brinco que eu desenvolvi uma técnica de fazer análise de crédito numa visita. A técnica se chama Let Me See. Como assim? Deixa eu ver. Você tem o controle de fluxo de caixa, Felipe? Não temos, sabemos direitinho que vamos pagar, deixa eu ver. Assim mesmo. Joga o corpo na mesa e diz assim, deixa eu ver. Vira para mim. Meu comitê é complicado, precisamos ver.
É um horror. O cara tem um papel de pão para controlar o caixa dele. E uma dívida desse tamanho. E tem um monte de empresa que você pede, deixa eu ver teu mapa de endividamento. Ah, eu não atualizei. Não atualizei. Como não atualizou? Você tem uma espada flamejante na tua cabeça que não tolera menor refúgio de dívida. Outro problema. Isso 40 anos de crédito nas costas. A economia emborca, o cara começa a parar de vender. O que ele faz? Dá prazo. Dá prazo. O que vai acontecer com o capital de giro dele? Vai explodir. Eu fui consultor de uma empresa que o maior cliente dele era a Lojas Americanas, tão falada nos tempos recentes. A média de pagamentos da Americanas para esse fornecedor dela, uma empresa média, de 50 milhões de faturamento, 8 meses. 8 meses. Ou seja, a cada unidade vendida, ele começava a chorar, porque ele estava abrindo mais ainda a boca de jacaré do capital de giro dele. Chegou uma hora que os bancos regionais dele, porque o cara que está no interior, bateu na tampa, os caras falaram, chega, não alongo mais. A PMT, que é o pagamento mais juros mensal, acabou com o caixa do sujeito. Aí o que faz? Renegocia. O empresário, tirando meia dúzia mesmo, não sabe renegociar com o banco. Vai de forma abrupta, vai sem planejamento. Quando eu falo abrupta, é grosseira. Contrata consultores despreparados que chegam falando grosso, achando que o banco vai ter medo do consultor. Então, gente, você falou uma pergunta, eu estou dando uma viagem longa, mas é assim, o brasileiro e as empresas brasileiras, elas estão numa situação bastante incômoda. E aí vem o ponto que eu ia falar do tipo de controlador. E a governança. Governança está muito parecido com o ESG, né? É o G do ESG que tanto se fala. A grande parte da governança no Brasil é Mickey Mouse. Bota no papel lá, todo mundo, quadro na parede, tem reunião do conselho, que legal. Como é que não viu o conselho, não viu o buraco das Lojas Americanas? Se Jesus Cristo estivesse naquele conselho, também não ia ver. Porque no conselho você não enxerga um buraco na contabilidade. Você teria que ser o conselheiro mais intragável, confrontacional, estúpido. Assim, eu não confio nesses números. Eu exijo que o contador venha aqui. Quem faz isso? Ninguém. Aí o que acontece? Os conselhos não estão dando a força necessária para quem? O profissional de gestão de riscos, que é o que eu sou, por acaso. E eu tenho uma frase antiga minha. Gestor de risco não pode ter medo de perder o emprego. Porque se ele tiver medo de perder o emprego, ele vai fechar o olho e vai deixar passar uma boiada de coisa errada. O SVB, o americano lá do Silicon Valley, a diretora de crédito, de riscos, não de crédito, de riscos, pediu demissão 9 meses antes. Pediu as contas, porque estava vendo um buraco aberto, deve ter levantado as bandeiras vermelhas, o pessoal falou, fica quietinho aí. E ela se mandou. Depois contrataram uma outra que participou de um escândalo financeiro, olha só quem for achar. Nada é por acaso nessa vida. Então, os donos de empresa são excessivamente arrojados para o nível de risco que a economia brasileira apresenta a eles. Porque eles não crescem com capital próprio, eles tomam dinheiro. Quando você toma dinheiro, o teu balanço incha. Na primeira barrigada de vendas, você não consegue honrar a dívida. Aí você vai ter que renegociar em más condições. Isso aí é um círculo vicioso que o Brasil vive desde que eu me conheço por gente. Mas antes não era tão alavancado. Hoje é. Excessivamente. E nós estamos vendo cada vez mais empresas large corporate, tendo problemas no Brasil. O caso de 2008, 2010, 2012, sei lá, foi muito causado por aquela corrupção toda e tal, e que gerou problemas mais de reputação do que propriamente financeiro. Financeiro foi consequência da reputação e do fato dos bancos cortarem todas as linhas de um dia para o outro.
Hoje não. Hoje é de deterioração mesmo econômica e excesso de endividamento. E é dono. Maravilha, pessoal. Estamos batendo esse papo com o Fernando Blanco, aqui CEO do Instituto do Crédito, fazendo esse maravilhoso overview sobre o que é o mercado de crédito no mundo e o que é a situação que nós estamos vivendo. Tem aqui o comentário do Manuel Oliveira. Olha, esse programa realmente cumpre o propósito, a gente promete, a gente tem que cumprir. Vamos lá, tem um pessoal aqui comentando muito positivamente também do Fernando Alberto Costa. Papo está muito bom, excelente convidado. Temos ali um pessoal também comentando sobre estruturas, sobre algumas questões que são estruturais da nossa economia, né? Inclusive o próprio André comentou sobre o nível de renda média no Brasil, R$ 2.500, que é um problema estrutural que a gente não consegue descolar desse valor. E tem também o pessoal aqui comentando sobre educação, a educação ser o principal problema do país. Então eu queria aproveitar essas duas perguntas para deixar na mesa, para a gente ouvir um pouco a opinião do Fernando sobre condições do Brasil atual. Mas olha, os colegas que falaram da questão da educação estão absolutamente corretos. A base de todos os males desse país é a educação. E agora eu boto o meu chapéu de professor de MBA e tal. O cidadão, nós estamos, olha, as redes sociais nos ajudam a entender isso melhor do que a gente podia entender no passado. Por quê? Porque no passado a gente ficava na nossa tribuzinha e a gente só falava com gente parecida com a gente. Hoje, quem é ativo em rede social, como eu sou, pode me chamar aí no LinkedIn, tá, turma? Fernando Blanco mesmo. A gente enfim, às vezes agredido, inclusive, por gente de todo tipo. Então, aí eu aprendi que a ignorância, o analfabetismo funcional no Brasil, com gente com diploma, é enorme. O cara não entende o que você explica e depois ele tenta rebater, você não consegue entender o que ele quis dizer. Ora, pega esse cidadão, ele vai investir, ele vai empreender, ele vai ser tentar ser um executivo, vai ser um profissional. Onde esse cara vai parar? Alguns dão certo. Mas quando chega lá em cima, aí tem aquela carência de formação. Às vezes a formação vem de dentro de casa, inclusive. Mas nós temos, no Brasil, esse problema que eu chamo de educação formal. Quando você joga isso para educação financeira, né, isso é um horror, porque o brasileiro médio, ele se endivida com aquilo que ele chama do cabe no bolso. Ele paga a taxa de juros de 400%, no cartão e no cheque especial, e ele mas cabe no bolso. Eu tenho familiar assim, é duro de dizer. Eu tenho um primo assim. Eu financei porque cabe no meu salário. Eu falei, meu Deus, por que você não guarda o dinheiro por um ano? O bem vai custar metade. Mas eu quero agora. Então, assim, se eu puder dar um conselho para quem nos assiste, aquilo que eu falei lá atrás, a taxa de juros que se paga no Brasil, ela é tão elevada, em grande parte, porque nós não temos paciência para comprar à vista, ou pelo menos para dar uma entrada grande. Tudo bem, o cidadão de classe mais baixa quebra a geladeira, ele tem que comprar, quebra o telhado, ele tem que comprar. A vida da maioria das pessoas é complicada. Mas tem muita classe média que supostamente tem educação, supostamente podia esperar. Não. E aí, a renda baixa, que acho que foi o André, né, que comentou, a renda do brasileiro, e a cada crise econômica você bota um teto. E o salário médio não cresce. Porque as pessoas perdem o emprego, perdem o poder de barganha. Então, assim, infelizmente, essa sina do Brasil, ela não está com data de terminar, não. É um túnel que tem curvas ainda que a gente ainda não consegue ver o final. Até porque a própria taxa de juros acaba lascando o orçamento de todo mundo, né? Então, educação, sim, vamos voltar. É a base e é descuidada. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Fernando Blanco, CEO do Instituto do Crédito, sobre o mercado de crédito, um pouquinho sobre visão de
Brasil, sobre a visão do mercado de crédito naturalmente também. Estamos aqui acompanhando o chat, acompanhando seu comentário, sua pergunta e pedindo o seu like. Vamos buscar ali os 300 likes no programa de hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais que especial de Fernando Blanco aqui, abrindo, como o pessoal trouxe aqui no chat, a caixa de Pandora aí do mundo do crédito, passando por esses temas muitas vezes duros, difíceis aí e desmistificando alguns desses temas. Uma pergunta que está aqui recorrente no chat é se dá para investir em Brasil hoje, o que você olha de investimentos hoje. Já vou emendar com a pergunta sobre o mercado imobiliário. Se tem espaço para o setor imobiliário aqui no Brasil hoje, não só eixo Rio-São Paulo, mas o Brasil como um todo? Eu não sou um especialista, apesar de trabalhar num grupo que é especialista, o grupo, né? Eu acho, em função da instabilidade financeira e monetária global, a minha aposta hoje seria em real estate, seria em imobiliário. Mas residencial, particularmente. Essa seria a minha aposta, pessoal. E é pessoal mesmo, não estou falando pela empresa. E é por causa disso, é muita instabilidade de moeda, de commodity, de taxa de juros. Para onde você olhar em ativos financeiros, você vai ver instabilidade. E bolsa, ela captura todas essas instabilidades, né? Então, nesse momento, real estate. Maravilha! Inclusive o Peroni aqui comentando, como diz o mestre, só um plano Marshall para alavancar a economia do Brasil. E aí isso combina com o real estate, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Instituto do Crédito. Conta um pouquinho de quais são as atividades e o que vocês têm desenvolvido no Instituto. Pois é, o Instituto nasceu em 2008. Excelente momento. No auge daquela crise, porque eu via tanta empresa, tantas pessoas físicas atrapalhadas e muito pouca gente sabia explicar. Porque o crédito é um assunto, como é que eu vou dizer, só entende de verdade
é quem viveu lá dentro do comitê de crédito, só viveu fazendo modelagem, porque aí você entende como é que é o quê? O drive de decisão do financiador. Quando eu vejo muitas vezes as entrevistas com economistas, inclusive amigos meus, o economista ele tem uma visão macro de crédito. Agora, o que faz a tomada de decisão de um comitê? Aí só quem é profissional de crédito. O grande problema é que os profissionais de crédito não costumam dar entrevistas. Eu sempre fui um pouco exceção nesse aspecto, né? Mas o instituto eu criei, e o nome antigo era IDCC, um dos Cs, o D era de disseminação. Instituto para a Disseminação da Cultura do Crédito. Aí eu encurtei para o Instituto do Crédito. Nós não fazemos consultoria nem nada. O nosso papel é dar entrevista, escrever artigos, para realmente tentar botar na cabeça das pessoas como funciona esse troço. Como você evita de se encalacrar com crédito. Porque, apesar das pessoas não terem muita simpatia por banco, o banco não quer quebrar ninguém. Olha, com esse negócio das lojas americanas, alguma mente do mal veio dizer que o banco, quando joga a perda um crédito, ele economiza imposto de renda 40%. Ou seja, e começou uma falação que como se perder dinheiro com crédito não fosse ruim para o banco. Eles ganham quando acertam e ganham quando erram. Faz favor. Né? É um negócio assim que essas coisas pegam hoje em dia, né, por rede social. Então esse tipo de coisa é que a gente quer desmistificar, porque banco detesta perder dinheiro com crédito. Ele adora ganhar dinheiro com juros, mas não quer perder com crédito, até porque é ruim para a sociedade como um todo. Ele perde um cliente nessa hora, né? E o Instituto do Crédito tem esse papel, essa missão. Mas assim, o meu dia a dia é muito mais voltado à minha função executiva como diretor de crédito da JHSF Capital e como professor da FIA, mas é aulas à noite, né? Maravilha. Nós estamos aqui batendo esse papo com o Fernando Blanco sobre o mercado de crédito, as perspectivas, inclusive tem ali não posso deixar passar, o Boi da Bolsa ali, sempre presente no programa, sempre nos acompanhando, e forte abraço a Macapá, né? Um abraço com um bom rating de crédito, né? Em homenagem ao programa de hoje, né? Nós temos aqui também o pessoal comentando sobre o Alberto Costa, aqui esse programa está ficando cada vez melhor, mostrando a vida como ela é, né? Problema do imóvel, e o José Luiz, né, que o problema do imóvel residencial é que ele tem um custo de manutenção elevado, o Blockchain Play aqui também elogiando o programa, mas que o custo de manutenção do imóvel residencial é elevado, e aí tem uma questão do custo de carregamento do investimento, assim como tem o carregamento de crédito, né? Muitas vezes a gente tem que olhar o investimento como free cash flow, né? A gente só olha o caixa positivo, né? Sim, tem que. E com essa taxa de juros, a 13,75, ela definitivamente inibe qualquer tentativa de você alocar em ativos menos líquidos, né? Então, sob a ótica de risco, você tem que pensar nisso. Maravilha. Fernando, a gente está caminhando para o final. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente sua participação. Foi um papo muito rico aqui e fico muito contente de poder mediar esse papo, porque de fato eu pude aprender muito com você. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas instituições. Eu geralmente agradeço a empresa, mas como o Fernando está presente em várias instituições, obrigado a todas as instituições por liberarem a participação do Fernando. Olha, para mim foi uma honra, foi um grande prazer estar interagindo com você, com os participantes internautas. Eu fiz aquilo que eu gosto mais de fazer, que é procurar dividir a minha experiência com as pessoas que são mais jovens, que talvez nunca tenham vivido uma situação potencialmente tão dramática como essa que a gente está tendo. E se eu puder dar um conselho para as pessoas, investidores, cuidado com o crédito. Antes de comprar uma ação, uma debenture, pensem bem neste crédito, o que tem no lado passivo das empresas. Façam questionamentos realmente complexos, desafiem os financeiros, como serão as rolagens dessas dívidas, qual é o prazo de vencimento dessas dívidas.
e analisem o mercado, se o mercado de capitais está bom, principalmente o de dívida, né? Então, é isso. Super obrigado pelo convite. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, que nos agraciou com a sua audiência, com o seu comentário, sua dúvida e o seu like. Nós estamos encerrando o Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o closing. E na segunda-feira nós voltamos às 15 horas com mais Você com Dinheiro. Até lá!